Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Nós estamos expondo aqui os 10 mandamentos, não de maneira exaustiva, mas expondo cada um deles. E capítulo 20 de Êxodo, do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha com uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículo 7, meus amados irmãos, diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui para o verso 7, porque o nome aqui tem a ver com o caráter de Deus, de quem Deus é. Então, os nomes de Deus revelam para nós quem Ele é, o caráter dEle, mostra também para nós as suas obras, o seu poder e a maneira que Deus quer ser adorado. E a palavra vã aqui é alguma coisa muito semelhante ao vazio, mas a ideia aqui é uma ideia de não use o nome de Deus de maneira inadequada. Ou seja, não use o nome de Deus para mentira, não use o nome de Deus para falsidade, não use o nome de Deus para dar um falso testemunho, não use o nome de Deus naquilo que não é a verdade, aquilo que não pertence a Deus. Então o nome de Deus deve ser zelado, deve ser cuidado pelo seu povo, aquele povo que Ele chamou e colocou o seu nome sobre eles. Então, não usar o nome de Deus implica que você deve, por meio das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes, você deve zelar para que Deus não seja escandalizado, para que Deus não seja zombado, para que Deus não seja diminuído por meio das atitudes e palavras que nós viermos a tomar. Então, ele diz, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, o texto aqui, ou o termo aqui, não é um termo que diz falar, embora esteja implícito também. Mas o ponto é que não viva de uma maneira que Deus seja escandalizado. Então, a ideia do mandamento, então, é essa. Então, ele diz, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E aí, então, ele vai dizer que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O ponto aqui, meus amados irmãos, que Deus não terá por inocente, porque parte do princípio
que aquele que toma o nome de Deus em vão é uma pessoa que tem consciência que não deve fazer isso. Eu quero lembrar os irmãos que lá em Isaías 53 é dito que o Senhor Jesus, ele foi morto por causa das nossas transgressões. É interessante que o pecado de transgressão é um pecado consciente. Ou seja, eu sei o que é o pecado, eu sei que não devo fazer aquilo, mas mesmo sabendo que eu não devo fazer aquilo, eu vou lá e faço. Então veja os irmãos que, por causa dos nossos pecados conscientes, Cristo também pagou por isso. Então a ideia aqui é de alguém que ele tem consciência e tem entendimento que ele não pode zombar do nome de Deus, e ele então zomba. E o texto diz assim, que aquele que tomar o nome do Senhor seu Deus em vão, é dito que o Senhor não terá por inocente. Não terá por inocente. Ou seja, não há como você justificar. Não há como você arguir com Deus do porquê você fez aquilo. Então é importante que você compreenda isso, conheça a Deus e viva de tal maneira que Deus seja glorificado. E eu mostrei para os irmãos, então, no domingo passado, alguns nomes de Deus, que Deus se revelou, e nesse domingo, eu quero continuar aqui com alguns nomes de Deus, e mostrar para os irmãos como que nós podemos usá-lo para a glória de Deus, e ao mesmo tempo, como que nós usamos de maneira incorreta, se assim fizermos. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para Êxodo, aqui, capítulo 17, Êxodo 17, o versículo de número 15, nós temos aqui um outro nome de Deus, ou que Deus se revelou para o povo dele. Êxodo 17, o versículo 15, diz assim: Moisés edificou um altar e lhe deu o nome do Senhor. Ou melhor, Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. A palavra, o nome que Moisés deu aí é Yahvé Nissi. Ou seja, o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é a nossa bandeira. E a ideia aqui de Deus ser a nossa bandeira é que Deus é o Deus que dá vitória para o seu povo. É o Deus que luta pelo seu povo, é o Deus que vai à batalha pelo seu povo, e é o Deus que derrota os inimigos do seu povo. Então, o que está acontecendo aqui? Israel está lutando contra os amalequitas, e Moisés então está ali intercedendo pelo povo, e o texto diz que na medida que Moisés levantava as mãos com o seu cajado, Deus dava vitória para o povo. Mas quando Moisés se cansava e o braço dele abaixava, fala que o povo perdia ou era derrotado. Mas quando ele levantava as mãos, então o povo era vitorioso. Mas por que aconteceu isso? E por que Deus registrou isso? E por que Deus quis usar Moisés e usar aquele momento ali para que eles entendessem isso? Para mostrar que quem luta as batalhas do seu povo, quem dá a vitória para o seu povo, quem destrói os inimigos do seu povo, é Deus. É Deus quem luta por nós. É Deus que é o nosso general. É Ele que vai à frente. É Ele que vai derrotando os inimigos do seu povo. Então, Moisés, quando o povo ganhou a guerra, Moisés entendeu o seguinte: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso conquistador. O Senhor é o nosso general, é aquele que vai à frente para derrotar os nossos inimigos. Então, meus amados irmãos, quando a igreja ela se intimida diante dos seus inimigos, quando a igreja ela fica intimidada diante dos seus problemas, das suas dificuldades, quando a igreja para de olhar para Deus, a igreja está colocando o nome de Deus em vão. Porque normalmente o que acontece conosco quando nós estamos enfrentando dificuldades, lutas, batalhas? Nós começamos a esmorecer. Porque talvez nós tentamos lutar na nossa força, na nossa capacidade, sem olhar para Deus, sem buscar a Deus. Então observe que o povo de Israel entendeu o seguinte: quem ganha a guerra, quem ganha a batalha é Deus. Não é a força humana. A igreja não luta na força humana. A igreja não luta no poder da carne. A igreja luta no poder de Deus. Ela depende de Deus.
Antes de ir para a batalha, a igreja se coloca de joelhos e espera o comando do seu Senhor, o anúncio do seu Senhor, o mandar do seu Senhor. Mas enquanto isso, a igreja depende de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Deus está derrotando os amalequitas. É Deus quem está dando a vitória para Israel. E Moisés então diz: o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é a nossa bandeira, porque Deus é o Deus que dá a vitória para o seu povo. A igreja foi chamada para viver no poder de Deus. A igreja foi chamada para batalhar no poder de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos ainda para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós temos aqui um outro exemplo de alguém que honrou o nome do Senhor e lutou em nome do Senhor e no poder do Senhor, que é Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 45 em diante. 1 Samuel, verso 17, verso 45 em diante. Veja como que Davi lutou no poder do Senhor. Ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça hoje mesmo, e darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aqui está um homem pequeno, jovem, e que ouviu alguém insultando o nome de Deus, blasfemando contra Deus. Esse homem se irou com uma ira santa, e até desafiou os seus irmãos: vocês não vão fazer nada? Vocês vão permitir que esse incircunciso continue blasfemando contra Deus? Se vocês não vão, eu vou. E aí ele vai para a batalha e diz: hoje o Senhor me entregará. Eu vencerei você no poder do Senhor, no nome do Senhor. Aqui está um homem que ele glorificou o nome de Deus. Ele honrou o nome de Deus. Então, a igreja, ela foi chamada para viver no poder de Deus. A igreja usa o nome de Deus com a sua bandeira. A igreja vive no poder de Deus. Ela batalha no poder de Deus. E a vitória dela é por causa de Deus. Então Davi diz: hoje o Senhor me entregará. Quando você vê alguém blasfemando contra Deus, como que fica o seu coração? Quando você vê a sociedade insultando Deus, como que fica o seu coração? Quando você ouve que as escolas estão tirando Deus dos nossos filhos, o que você faz? A igreja deveria clamar. A igreja deveria orar. A igreja deveria dizer: Senhor, o Senhor não vê que estão blasfemando contra o Teu nome? O Senhor não vê que estão zombando do Senhor? A igreja deveria se colocar no fronte da batalha. E a igreja deveria, em alta voz, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. A igreja deveria se curvar de joelho e dizer: Senhor, converta, transforma, faça justiça. Aqui está Davi honrando o nome de Deus. Mas como nós blasfemamos, ou melhor, como nós colocamos o nome de Deus em vão, quando nós ouvimos tudo isso e não fazemos nada? Ficamos paralisados. Mas não tem jeito, é o sistema. Como que a gente muda isso? Nós não mudamos, mas Deus muda. A igreja tem se recuado, tem se colocado em quatro paredes, enquanto o mundo está avançando. Isso é colocar o nome de Deus em vão. Onde está a igreja? Onde está aquele povo corajoso que saiu de um pequeno país e transtornou toda a Europa, toda a Roma, toda a América? Aqui está um homem pequeno, um homem fraco, que entendeu uma coisa: Deus, o nome de Deus. Então, Yahvé Nissi,
significa Deus é a nossa bandeira. Isso implica que a igreja luta no poder de Deus. A igreja avança no poder de Deus. Deus é o nosso líder. Deus é o nosso general. Deus é aquele que nos capacita a vencer a batalha. E a igreja, por causa disso, ela não recua. Mas, pelo contrário, ela olha para o mundo e ela diz: hoje mesmo o Senhor entregará vocês nas nossas mãos. E o mundo saberá que há um Deus que governa, um Deus que reina, um Deus que está sobre todas as coisas, porque Deus é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira. Mas ainda, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para Atos capítulo 1, porque ali há um outro exemplo de vivermos no poder do Senhor, ou de colocarmos o nome de Deus em vão. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós temos ali um outro exemplo que é dado por Jesus. Jesus então dá a missão para os seus discípulos, que eles deveriam ir por todo mundo pregar o evangelho, mas veja como que ele manda esse povo ir, ou seus discípulos irem pregar o evangelho. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja que ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas. A igreja avança no nome de Deus. A igreja avança no poder de Deus. Então a igreja, para testemunhar de Deus, ela testemunha no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja, que fortalece a igreja, que encoraja a igreja e envia a igreja para testemunhar. E a igreja deve buscar isso. A igreja deve se encher do poder de Deus. Ela deve clamar a Deus por isso. A única maneira que nós temos de transtornar a sociedade é vivendo e buscando o poder de Deus. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas quero ler mais um texto aqui no Novo Testamento, que está em Efésios capítulo 6. Há um outro exemplo ali, de como nós podemos glorificar a Deus, ou então colocar o nome de Deus em vão. Efésios capítulo 6, veja como Paulo ensina o crente a batalhar, e como ele deve batalhar. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então veja que Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz mais ainda: vistam-se com toda a armadura de Deus. A igreja, ela vive no poder de Deus. Então ela se reveste do poder de Deus, da armadura de Deus, e ela vai para a batalha. Então, meus amados irmãos, se uma igreja tentar viver na força humana, na força da carne, é uma igreja que está colocando o nome de Deus em vão. É Deus quem deve ser exaltado, é Deus quem deve ser glorificado, é Deus quem deve ser honrado. Somos instrumentos? Sim, e Deus nos chamou para isso, mas nós nos revestimos do poder de Deus para a glória de Deus. É o poder de Deus se manifestando em nós, é o poder de Deus transformando o mundo, conforme a vontade do próprio Deus. Então, quando ele diz: não tome o meu nome em vão, isso quer dizer que você deve fazer o bom uso do nome de Deus. E fazer o bom uso do nome de Deus é você viver no poder de Deus, na força de Deus, e lutar no poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele ensinou claramente isso. Ele vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, é Cristo que é o nosso
conquistador. É Ele que venceu a batalha por nós. E por isso a igreja não deve temer. Por isso os crentes não devem ter medo, mas devem sempre buscar o Senhor e se revestir do poder do Senhor. E agindo assim, a igreja está honrando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ainda um outro nome nós encontramos no Antigo Testamento, que revela algo do caráter de Deus, e se nós não conhecermos isso, nós também podemos colocar o nome de Deus em vão. Eu chamo a atenção dos irmãos para Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, profeta Jeremias, capítulo 23, profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5, e o versículo de número 6, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Senhor, Justiça Nossa. O nome é Yahvé Tsadekenu, ou seja, Senhor, Justiça Nossa. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer algo importantíssimo que aconteceu no Novo Testamento. Como que nós somos justificados? Como que nós somos declarados justos diante de Deus? Por meio da justiça de Cristo. É por meio da justiça de Cristo que nós somos declarados justos. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, e a justiça de Cristo foi lançada sobre nós. De tal maneira que por causa de Cristo Jesus, nós somos declarados justos na presença de Deus. Então, Senhor, Justiça Nossa, esse renovo de Davi que virá e vai salvar o seu povo, é o Senhor Jesus. E neste dia da sua salvação, será declarado que somente Deus é Justiça Nossa. Mas a pergunta é, como que eu uso este nome, ou como que eu posso colocar o nome de Deus em vão? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não tem jeito de nós nos prepararmos para sermos bons, para recebermos o Evangelho. Quer ver um grande pecado que muitas vezes os crentes cometem? Talvez há um momento que você brigou, né, ou talvez o esposo brigou com a esposa e vice-versa, ou houve um problema, e aí vai ter ceia no domingo, e eu falo assim, eu não vou tomar a ceia porque eu não estou preparado, eu briguei. Quando você faz isso, você está colocando o nome de Deus em vão. E vou te explicar o porquê que você está colocando o nome de Deus em vão. Porque a sua briga, ou com a sua esposa, ou com alguém, Cristo Jesus morreu por esse pecado. E quando você fala assim, eu preciso me preparar primeiro para depois ir para a ceia, você está dizendo o seguinte, que Cristo precisa de uma ajuda sua para depois você ser perdoado ou perdoada. A nossa justiça é Cristo. O fato de eu me curvar e reconhecer que eu pequei e pedir perdão é porque eu estou reconhecendo que Deus, e somente Deus pode purificar dos meus pecados. Somente Deus pode me declarar justo por meio de Cristo Jesus, e ninguém mais pode fazer isso. Ou seja, a salvação não é por obras humanas. A salvação é 100% obra do Senhor Jesus. É 100% do começo ao fim uma obra de Deus. O crente, ele se coloca diante de Deus, e se coloca diante de Deus por meio da justiça de Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus é que ele recorre, é que ele suplica o perdão de Deus. Mas o ponto aqui, irmãos, é que somente Deus e mais ninguém pode nos purificar dos nossos pecados. Somente Deus e mais ninguém pode nos restaurar das nossas enfermidades pecaminosas, da nossa corrupção. Então, por isso que Deus é conhecido como o Senhor, Justiça
nossa. Em Romanos, capítulo de número 3, e compreendam isso com muita clareza, Romanos 3, o apóstolo Paulo vai dizer isso em outras palavras. Romanos, capítulo 3, Paulo vai fazer esta aplicação sobre Cristo Jesus. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 21. Romanos, capítulo de número 3, verso 21. Veja bem o que ele diz. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Bom, quem que foi testemunhado pela lei e os profetas, senão o Senhor Jesus? Veja o verso 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, ou em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Observe que a proposta de justiça foi dada por Deus. Não vem de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus quem diz como ele vai justificar. E como ele fez isso? Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Então, eu e você, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos aceitos por Deus, não pelas minhas obras, não pelas minhas decisões, não que eu vou ficar bom primeiro para depois ir para a igreja. Você nunca vai conseguir isso. Você precisa olhar para Cristo, porque Cristo é a justiça nossa. É por meio de Cristo que nós somos declarados justos, é por meio de Cristo que nós somos aceitos por Deus. Então, observe o texto aí, que diz que a proposta ela vem de Deus, e não do homem. Como que eu coloco o nome de Deus em vão, nesse sentido? Quando eu acho que primeiro eu tenho que melhorar, para depois aceitar Cristo, para depois ser um bom crente. Veja bem, meu irmão, minha irmã, isso não é possível. Porque se você entender que é assim, você está entendendo que a salvação é pelas obras, e não é. 100%, do começo ao fim, é uma obra de Deus. Foi Deus quem veio ao nosso encontro, foi Deus quem ofereceu, foi Deus quem fez a oferta é seu Filho, e por isso então ele diz, para aqueles que creem, é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, veja bem, ele diz, Deus está propondo aqui a sua justiça, e ela vem mediante Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Crê em Cristo Jesus. Então, Yahvé Tsadekenu significa Deus é a nossa justiça, que Deus então em Cristo, Ele se alegra em justificar pecadores, em restaurar pecadores, e por meio da obra e do sangue de Cristo, das virtudes de Cristo, Ele declara pecadores que creem em Cristo, justos, por meio da virtude do Senhor Jesus. Todos que ensinam salvação pelas obras, estão colocando o nome de Deus em vão. Ou seja, é como se nós pudéssemos oferecer alguma coisa para Deus, que convencesse Deus que Ele tem que nos salvar. E a Bíblia diz não, somente por meio de Cristo Jesus. Mas o nome que eu quero considerar com os irmãos aqui, e o último, hoje, está em Ezequiel capítulo de número 48. Ezequiel 48. Ezequiel 48. Ezequiel capítulo 48. O verso de número 35 diz assim: o contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será
o Senhor está aqui, ou o Senhor está ali. O nome aí usado é Yahvé Shammah. A ideia é o Senhor está ali. Muito bem, meus amados irmãos, Israel, o povo de Judá, foi levado para o exílio. Poderia passar pela cabeça do povo o seguinte: onde Deus está? Será que Deus ficou em Israel, lá no templo, em Jerusalém? Porque o povo acreditava que, e de fato era mesmo, né? O templo era o símbolo da presença de Deus. E é por isso que o tabernáculo ficava ali. A palavra tabernáculo significa habitação. Em João, quando João está escrevendo o seu evangelho, ele diz assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra tabernacular é habitar. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o povo poderia pensar: o templo está lá em Jerusalém. O tabernáculo está lá em Jerusalém. Então Deus está lá em Jerusalém, e não aqui no exílio. Mas Ezequiel, então, foi chamado para profetizar. Ele falou de algo extraordinário que Deus iria fazer. E ele disse que a cidade iria se chamar Deus está ali. Mas é interessante, irmãos, que parte dessa profecia se cumpre quando Jesus nasce. Porque é dito assim: e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E quando termina Mateus, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem, meus irmãos. Como que nós usamos de maneira inadequada este nome, que revela algo de Deus para nós? Que Deus é um Deus presente. Eu não sei o que os irmãos estão enfrentando hoje, na vida de vocês. Eu não sei qual o problema que você enfrenta hoje, ou que você vai enfrentar. Mas deixa eu perguntar para você uma coisa. Você tem consciência que Deus está aqui, presente? Você tem consciência que Deus sempre esteve presente? A pergunta não deveria ser: onde o Senhor está? A pergunta deveria ser: onde que eu estou, que eu não percebi isso? Jacó, quando construiu uma coluna, e ele então ofereceu a Deus, e por que ele fez isso? Porque ele teve um sonho. E no sonho, Deus estava ali, naquele deserto, junto com ele. E quando ele acordou, ele ficou aterrorizado. Ele diz: esta é a casa de Deus, Deus está aqui. E ele ofereceu uma coluna para Deus, porque Deus estava ali. O ponto é que a Bíblia nos ensina que nós temos um Deus que habita conosco, um Deus que caminha conosco 24 horas por dia. E a igreja, ela pode usar erradamente isso, se ficar pensando: onde Deus está? Será que Deus não está vendo a minha dor? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Israel falou isso para Deus lá em Isaías 40, que eu propus para nós decorarmos aqui. Chama a atenção dos irmãos lá para Isaías 40. O povo estava lamentando a respeito disso. O povo estava questionando Deus diante disso. Ele diz assim, no verso 27, por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, o povo diz: onde Deus está? Não vê o que está acontecendo conosco? Não vê as ameaças que nos cercam? Onde Deus está? A igreja, ela compreende uma coisa: que Deus é um Deus presente. Deus está aqui. Deus está caminhando entre nós. Deus está vivendo entre nós. E é por isso que nós somos igreja. Igreja é o povo que Deus salvou para andar e para caminhar com Ele por toda a eternidade. Deus é um Deus presente entre nós. Meus amados irmãos e ouvintes, eu gostaria de terminar aqui fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Hoje você aprendeu ou relembrou de que você, como cristão, você deve viver
na presença de Deus e no poder de Deus. Então, compreenda uma coisa que poderá acontecer com você. Eu não estou profetizando, não. Não é essa a minha proposta aqui, mas pode acontecer. Toda vez que Deus nos ensina uma coisa, Ele nos prova. Lembre disso. É por isso que, se dependesse de mim, eu não gostaria de ser pregador. Eu gostaria de estar sentado com vocês aí. E talvez até com o ouvido tapado para não ouvir. Mas não ia adiantar, porque mesmo assim Deus iria fazer. Mas o ponto é, você sabe que você deve viver no poder de Deus. Então não tente, meu irmão e minha irmã, resolver as coisas para Deus. Mas deixa que Deus resolva as coisas. Invoca-me, clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que não sabe. Então, aprendam a viver no poder de Deus. Aprendam a depender do poder de Deus. Experimente Deus como sua bandeira. E fale como Moisés: o Senhor é a minha bandeira, porque é Ele que me dá vitória. É Ele que vai diante de mim. É Ele que conquista as minhas batalhas. Irmãos, e desafio vocês a orarem por conversões, para que pessoas parem de blasfemar do nome de Deus. Faça como Davi fez. Ouça o que Jesus falou. Receberei poder para que testemunhem de mim. Então, o ponto é, clamemos ao Senhor, para que Deus mude, para que Deus converta, para que Deus transforme, para que Deus faça justiça, e deixe Deus fazer justiça. Mas clame, ore a Deus, ore a Deus. E lembre de uma coisa, meu irmão, quando Satanás te tentar e dizer para você assim: quem é você? Lembra das coisas que você fez lá no passado? Agora você quer dar um de crente aí? E você olha para Satanás e diga assim para ele: o Senhor é a minha justiça. É o Senhor que me purifica. É o Senhor que me justifica. É o Senhor que me transforma. Somente o Senhor. O Senhor é a minha justiça. Olhe para Cristo. Descanse em Cristo. Confie no poder de Cristo. Abrace Cristo. Não se apoie na sua força, na sua sabedoria, mas em Cristo Jesus. E quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sem amigos, quando você se sentir desprezado, lembre de uma coisa: Deus está aqui. Deus está caminhando com você. Deus está do seu lado. Deus está querendo te ouvir. Deus está querendo te abraçar. Não há amigo melhor e maior do que o Senhor, Deus. Então, lembre disso. Deus está aqui. Deus está presente em nossa vida. Eu vou terminar. E vou repetir uma coisa que eu sempre tenho falado aqui. Existe aqui em Presidente Prudente, aproximadamente, quase 180 mil pessoas que não são crentes. Vamos dividir para cada um de nós um número? Se tiver 18 pessoas aqui, e se 18 pessoas clamar por cada 10 mil conversões, porque nós cremos no poder de Deus, clamemos. Mas tem mais de 18 aqui. Então, meus irmãos, são 180 mil que talvez estão blasfemando do nome de Deus. Clamemos ao Senhor por conversões, de crianças, de jovens, de senhores, de idosos, mas clamemos até que Deus transforme toda a Prudente em uma Jerusalém que possa influenciar outros. Conhecer a Deus é viver no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos ajude. Amém.